Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou falando de Madrid aqui, é tarde, aqui são 8 horas da noite. Eu acredito que aí deve ser, no Brasil, deve ser umas 5 horas da manhã, deve ser 3 horas da tarde. Hoje eu quero falar de um tema muito importante, que é sobre pesquisa, né? Sobre pesquisa em temas como o teatro e o candomblé, que é justamente o que eu pesquiso. Então, a pergunta que eu tenho é a seguinte: será que só as pesquisas que terminam de maneira positiva, com um método, são importantes? Será que são somente essas pesquisas que valem a pena ser estudadas? E, por outro lado, será que uma pesquisa que não foi concluída, por algum motivo, significa que esse tema não pode ser pesquisado, ou não deve ser pesquisado, ou que não existem formas de pesquisá-lo? Pois sim, é para dar essas respostas que eu venho falar justamente da minha pesquisa de doutorado, que foi um estudo de caso, né, sobre a pesquisa do Luiz Otávio Bournier, fundador do Grupo Lume, no candomblé. Uma pesquisa que ocorreu entre 1988 e 1995 e que não foi concluída, porque o Luiz Otávio Bournier, apesar de ter pesquisado durante 7 anos no candomblé, e ele não chegou a concluir porque ele fez o doutorado dele sobre as bases metodológicas do Lume, que foi o que foi publicado e tudo mais, e que foi bastante útil, porque na verdade ele estava já com a possibilidade de ter todos os meios para poder desenvolver as suas pesquisas com ele não pôde fazer isso, porque ele faleceu 2 meses depois de concluir o doutorado, e então toda essa pesquisa que ele pretendia desenvolver no seu pós-doutorado, ela terminou aí. Só que ela terminou sem concluir, e por terminar sem concluir, e também pelas características da própria pesquisa dele, ela também não teve difusão. E apesar dela não ter tido difusão, ela já tinha, por exemplo, já havia gerado uma expectativa dentro do meio artístico, dentro do meio nacional e internacional. Então existia uma expectativa a respeito da pesquisa que ele fazia, que era uma coisa muito novedosa, era uma novidade, era uma coisa muito inovadora para o momento que ele estava fazendo. E até hoje, sinceramente, porque eu pesquisei sobre isso, realmente meu trabalho de doutorado foi sobre a pesquisa dele, então eu posso dizer que a pesquisa dele realmente era muito inovadora. E que uma das coisas que ele não tinha naquele momento, e que até hoje mesmo a gente tem muito pouco, é a questão do paradigma, para poder desenvolver pelo menos o que ele pretendia desenvolver ali, né? Isso. E a pergunta que eu fiz é justamente essa, né? Porque nós, como pesquisadores, a gente sempre... Não vou dizer nós como pesquisadores, eu acho que aí já não é mais uma questão dos pesquisadores. É mais uma questão, por exemplo, das agências que fomentam a pesquisa, é mais uma questão das revistas que recebem artigos para serem publicados. Todas elas querem encontrar um caso de sucesso. Então, você que faz uma pesquisa que às vezes não chega a desenvolver, a se desenvolver como você imaginava no início. Você tem que desmontar as suas hipóteses e reestruturar a sua pesquisa ou chegar mesmo a outras conclusões. Isso não é valorizado dentro da academia. E eu não sou a primeira pessoa que diz isso, muita gente já disse, e realmente é algo que nós, como pesquisadores, temos que pensar. Em primeiro lugar, porque todas as pesquisas, por mais que elas não tenham tido uma conclusão, ou talvez não tenham tido a conclusão esperada, elas têm um desenvolvimento que são peças importantes que podem ser úteis para futuros trabalhos, para futuros pesquisadores. Então, isso é um elemento clave, muitas vezes, para que você não cometa os mesmos erros ou para que você possa
eliminar algumas dúvidas que você tenha. E isso, muitas vezes, acaba sendo oculto, né? Acaba sendo oculto. Então, normalmente, esse tipo de informação não chega até os pesquisadores novos. Então, muitas vezes, a gente está lá como que querendo inventar a roda constantemente. Sendo que a roda já foi inventada, então, talvez se trate até de inventar uma peça diferente para poder encaixar naquela roda para que a coisa funcione. E eu digo isso porque a minha pesquisa, eu vou hoje fazer a introdução, mas eu vou falar, né? Porque estou fazendo essa série de vídeos para falar do meu método de trabalho, que é a poética de orixás. E o meu método de trabalho que eu estou desenvolvendo depois de ter feito o meu doutorado. E o meu doutorado eu fiz sobre justamente o trabalho do Louis Octave Bournier. Porque foi até uma sugestão do Jean-Marie Pradier, como eu comentei em outros vídeos, porque ele conheceu o Louis Octave Bournier e ele falou, por que você não faz? Porque eu já tinha abordado esse tema, né? Quando eu comecei a fazer a sistematização do trabalho academicamente, ainda na Unesp, com a Bolsa de Iniciação Científica da FAPESP, eu entrevistei o Carlos Simeone e eu fui a primeira pessoa que desenvolveu esse trabalho e provavelmente a única. E eu vou falar ainda distendidamente sobre isso, hoje é somente uma introdução, mas eu fui fazer o doutorado na Espanha anos depois, ou seja, eu abri esse tema com o Carlos Simeone em 2003 e eu fui fazer o doutorado na Espanha em 2007. E eu conversei com o Jean-Marie Pradier em 2008, porque ele veio dar uma aula, ele veio dar um seminário aqui em Madrid. Eu recebi seminário do Jean-Marie Pradier e também do Armindo Bião. Então foi um privilégio, né, que reforçou bastante as bases da minha pesquisa. E como o Jean-Marie Pradier havia conhecido já o Louis Octave Bournier, ele me comentou que seria interessante, me sugeriu e eu aceitei. Na verdade, eu não havia pensado inicialmente em fazer o meu doutorado sobre a pesquisa do Louis Octave. Eu pensei em desenvolver o meu doutorado sobre a minha própria pesquisa, porque ela já havia começado também na mesma época, 1988, e ela se desenvolveu como uma pesquisa artística, depois como uma pesquisa acadêmica, mas ela sempre foi independente. Embora, como eu já disse, eu tive também uma influência do trabalho do Louis Octave Bournier, porque eu fui aluna especial da Unicamp, fui aluna dele, porque eu morei em Campinas de 1985 a 1995, então foram 10 anos que eu morei ali. Eu trabalhei com teatro, tinha meu grupo de teatro, eu comecei a pesquisar no candomblé por essa influência, mas era outro candomblé. Eu prossegui, eu me iniciei porque eu senti necessidade. Não houve nenhuma exigência, nem da casa de orixá em que eu estava, e nem e muito menos de outra parte, porque a minha pesquisa sempre foi independente. Eu não estava vinculada à universidade, e mesmo dentro do meu grupo de teatro, era uma pesquisa minha, própria. Então, foi uma decisão livre que eu tomei, e a motivação maior foi exatamente essa. Era a necessidade de conhecer mais antes de abordar. Embora desde o início eu sempre pensei, né, nesses elementos cênicos que existiam ali, como isso se dialogava com o teatro, porque realmente me interessava essa relação entre o ritual e o teatro, e como eu poderia trabalhar com isso dentro de um processo criativo. Mas isso foi amadurecendo e eu senti necessidade de me iniciar porque eu vi o momento e falei, eu acho que se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer em outra hora. E de fato é verdade, se eu não tivesse feito a minha iniciação naquele momento, naquele lugar, naquela hora, eu provavelmente não teria feito depois. Porque a vida vai levando você para outros caminhos, então, né? Mas a partir do momento que eu me iniciei, eu mantive isso até hoje, mantenho até hoje, para mim foi um compromisso de vida. E alguma coisa que eu levei paralelamente à minha pesquisa, paralelamente a todas as outras coisas que eu faço na vida. Foi um processo de descobrimento pessoal também. Além da pesquisa artística, cênica que eu fiz e que eu defendo, eu também
tive um desenvolvimento pessoal, que foi um caminho para o meu autoconhecimento, para a minha autocura, para muitas coisas, né? Por falar em autocura, né? Hoje que a gente está vendo que as pessoas estão sofrendo tanto com depressão, eu tinha depressão, e eu senti um processo de autocura, e que não foi nem, por exemplo, dentro de um ritual, que você vai fazer um ritual com essa finalidade. Não foi nem com essa intenção, foi algo que aconteceu naturalmente no meu próprio processo de autoconhecimento, foi gerando essas questões e eu fui, de alguma maneira, curando também. E para mim foi a melhor coisa, porque realmente só quem tem depressão, quem teve depressão, de verdade sabe o que é isso e sabe como é difícil você lidar com isso. E eu não tinha outra alternativa, né? Porque eu também não tinha outros meios para tratar. E eu nem tinha intenção de tratar. Eu simplesmente tratei naturalmente pela minha própria vivência e autoconhecimento. Então foi isso. Então para mim foi interessante, porque foi um processo muito rico culturalmente, foi um processo que norteou o meu trabalho artístico e foi também um processo de descobrimento pessoal. Não foi fácil, não foi nada que fosse, por exemplo, orientado, eu estou dizendo, vou até repetir, por exemplo, orientado. Que eu quero dizer, eu estou na minha terceira casa, né, de orixá, eu estive naquela casa, depois eu fui para outra casa, eu segui, fiz as minhas obrigações, estou numa terceira casa hoje. Essa pesquisa sempre foi, a minha pesquisa sempre foi minha, então eu não tive uma pessoa que me orientou, que me direcionou e nada, e ninguém... Então, assim, não tenho muito o que dizer sobre isso, é exatamente isso que eu estou dizendo. Foi uma insistência minha, tudo que eu fiz dentro do candomblé, desde a pesquisa até mesmo a minha permanência e o desenvolvimento pessoal que eu tive dentro. Eu não tive uma mãozinha que me levou, falou, vai por esse caminho, agora você faz isso. Não, foi um processo pessoal de autodescobrimento e para mim foi muito válido assim. Então, e aí que eu disse, eu não tinha essa intenção, mas eu achei útil fazer o meu trabalho sobre a pesquisa do Luiz Otávio Burnier. Por quê? Porque como pesquisadora, eu considero que nós formamos uma comunidade. Nunca me importou nem a questão do ego e nem questão de vantagens, nada. Porque se eu tivesse esse interesse, eu jamais teria feito a pesquisa que eu fiz. Porque de todas as maneiras eu sentia que eu estava nadando contra a correnteza. Eu nadei muito e continuo nadando contra a corrente. Então, não vou dizer que foi comodidade não, tá? Então, realmente não, foi insistência mesmo, e vontade pessoal e desejo de pesquisar. E, por outro lado, eu me solidarizo com as pessoas que querem pesquisar esse tema. E mesmo com o Luiz Otávio Burnier, que tinha interesse em pesquisar esse tema. Porque não é fácil. Todo mundo pode pensar que é fácil, porque é uma questão tão acessível no Brasil, né? A gente tem muito contato com as religiões de matriz africana, tá tudo muito próximo. Mas não, gente, não é fácil. É uma pesquisa muito difícil e a partir do momento que a gente se compromete com ela, você também compra algumas brigas. Você compra, por exemplo, né, a briga de você estar querendo pesquisar uma coisa que, na verdade, as pessoas não querem que se pesquise. Pelo menos dentro da cultura, dentro das artes. Elas querem mesmo que seja algo exótico e que, como muito, você pesquise ali pela antropologia e pronto. E aí, quando essa pessoa quer alguma coisa, ela vai lá e ela acha que ela vai fazer a macumbinha dela e acabou o problema. Não é assim, não é assim, tá? A gente tem que pensar que isso tem uma origem, que isso tem uma cultura, que isso tem um povo, que isso tem uma identidade e que isso tem algo que fala de nós, que fala do Brasil. Porque o Brasil foi formado por essas pessoas que foram escravizadas, mas que mesmo escravizadas elas trouxeram a cultura e mantiveram. E isso foi um fator muito importante para o nosso desenvolvimento e ainda é. E ainda considero
uma assinatura pendente, porque nós ainda não conseguimos resolver nem a questão do racismo, nem a questão da desigualdade econômica, social, e muito menos a questão da diversidade, que a gente deveria aceitar como uma riqueza, e hoje a gente tem muito preconceito em relação a isso. E nunca fui favorável a essa postura, como eu comentei agora, que as pessoas tenham essa visão dupla, né? Que elas sejam capazes de ir a um candomblé achando que ali ela vai resolver o problema dela, o conflito dela com outras pessoas, vai lá fazer a sua magia e que depois ela vai sair de lá e ela, não sei, vai na igreja ou vai não sei aonde e vai dizer que não, que aquilo lá é coisa de não sei o quê. Desculpem, mas essa postura hipócrita não vai comigo, tá bom? Então, realmente, nesse ponto, eu sempre fui muito interessada em desenvolver uma pesquisa que realmente seja útil para as pessoas e que realmente elas possam compreender na sua profundidade, que elas possam respeitar, que elas possam valorizar aqueles elementos culturais e patrimoniais que estão ali, né? Bom, a minha pesquisa de doutorado é essa aqui, tá? Aqui. Ela tem uma particularidade que é um estudo de caso. Um estudo de caso, ele tem como característica você trazer, mais ou menos um making of, é contar mesmo como isso se desenvolveu. Mas no meu caso, era mesmo levantar informações que não estavam registradas, o que eu fiz através de entrevistas com o Carlos Simeone e também com a Mãe Dango, o que eu fiz também através de leituras, né? Como, por exemplo, da tese do Luiz Otávio, que aqui está publicada com esse livro, na qual a gente encontra muitos indícios do que ele fazia, do que ele queria fazer, e também, né, parte disso se baseando no meu estudo próprio sobre o candomblé. Então, por exemplo, tive muito trabalho em contextualizar, então eu fiz um estudo bastante detalhado sobre o candomblé, desde com o processo de mediação, que foi o que eu desenvolvi, né, no meu período da Universidade de Alcalá, onde eu fiz a primeira parte do doutorado com o Ângelo Berenguer, que era o diretor do programa, que ele trabalhava com a teoria de motivos e estratégias, que é uma teoria que ele desenvolveu, e tinha um processo de mediação histórica, psicossocial e estética, né? Porque ele defendia, e eu estou de acordo com ele, eu adotei também essa teoria para mim, né, para as coisas que eu desenvolvo, que um processo ou mesmo um fenômeno cultural, ou estético, artístico, ele nunca pode estar desvinculado do contexto no qual ele se desenvolve. E que ele sempre é uma resposta ao meio, sempre é uma resposta às questões que são colocadas, né? Que aí é a questão dos motivos e estratégias. E, ao mesmo tempo, a necessidade de olhar dentro de uma perspectiva histórica, de uma perspectiva psicossocial, que envolve várias possibilidades, e também uma perspectiva estética, que a estética, ela dialoga com tudo isso. Então, eu desenvolvi um trabalho bastante exaustivo de pesquisa sobre o candomblé, baseado em tudo que eu estudei, em tudo que eu vivenciei também, por estar vinculado ao candomblé durante esse tempo todo, por ser ebome, por ter passado por 3 casas, uma Jeje-Nagô, uma casa de Angola e uma casa Iorubá. Então, tudo isso acabou servindo de elemento para poder contextualizar. Mas não só isso. Também utilizei o meu conhecimento no teatro, porque eu sou uma pessoa que começou a fazer teatro com 17 anos de idade. Eu tinha eu formei o meu grupo de teatro em Campinas com 18, 19 anos. Sempre estudei teatro e me licenciei também em educação artística com artes cênicas e fiz também uma pesquisa de iniciação científica antes de fazer a pesquisa de doutorado, que na verdade foi um doutorado direto. E então o teatro para mim é também o meu outro lado, o meu outro referencial, que inclusive foi a minha base
antes do candomblé, ele começou na minha vida antes do candomblé. Então, eu tenho todas essas coisas muito assentadas e por esse motivo eu pude fazer um trabalho de estudo de caso sobre o trabalho do Luiz Otávio. Eu tenho que agradecer muito, né, ao Carlos Simeone. Por quê? Porque as características dessa pesquisa são muito diferentes do que a gente vê comumente. E eu só tive acesso a essas informações pelo Carlos Simeone porque o Luiz Otávio, ele não concluiu a pesquisa. Então, assim, antes de prosseguir, que eu vou falar mais sobre a pesquisa dele, eu vou falar justamente sobre esse elemento que é o mais importante, que é o seguinte. A metodologia dele, que também é o que ele transmitiu para o Lume, que é a metodologia do Lume, ela tem um processo de desenvolvimento. Ela começa com uma pesquisa que envolve trabalho corporal, envolve uma série de elementos, envolve vivências, envolve um estudo mesmo, um estudo na sala de ensaio, envolve um processo de vivência e de maturação e que gera todo um conjunto de materiais. E que depois desse conjunto de materiais, existe um outro processo que nesse ponto é alguma coisa que ele herdou do Etienne Decroix, que foi com quem ele estudou por 7 anos em Paris, e também é algo que pertence ao trabalho do Grotowski, que pertence à metodologia de trabalho do Grotowski, né? Porque o Grotowski, por exemplo, ele escreveu esse livro aqui, que todo mundo conhece, né? Que tem em espanhol, que é Hacia um Teatro Pobre, ou seja, o teatro pobre. Mas o teatro pobre do Grotowski, ele tem a ver com a via negativa, que é mais ou menos parecido com o que o Decroix fazia, que era justamente refinar os processos. Então, depois do processo de pesquisa intenso, existe um outro momento, que é um momento que é justamente a via negativa, que é onde você exclui, tudo aquilo que sobra. E esse processo é fundamental para depois se chegar a uma sistematização, e essa sistematização é o que vai ser convertido em um método e é o que pode ser transmitido a outras pessoas. Então, toda a metodologia de trabalho do Lume, que o Luiz Otávio Burnier sintetizou muito bem, né, na sua tese doutoral, e que está aqui no livro dele, que está publicado, onde ele fala principalmente do trabalho com o Carlos Simeone e com o Ricardo, que foram os 2 primeiros atores. O Carlos foi o primeiro, o Ricardo o segundo, mas eles estão bastante detalhados aqui, todos os processos que eles elaboraram para poder gerar essa metodologia. E eu não acompanhei pessoalmente o trabalho dos outros atores do Lume para poder dizer se eles continuam seguindo ou não. Mas eu acredito que sim, porque essa é a metodologia do Lume. Então, existe esse processo inicial de pesquisa. Depois existe um processo de limpeza. E esse processo de limpeza é o que poderia ser chamado de via negativa, que é onde se retira tudo que sobra, tudo que está em excesso, tudo que não ressoa, tudo que não ressoa exatamente com aquilo que se encontrou de mais importante dentro dessas pesquisas, que são pesquisas práticas. E então, o trabalho do Luiz Otávio com o Carlos Simeone no candomblé, ele chegou à primeira parte. Então, ele abriu a pesquisa e desenvolveram muitas coisas. Depois ele teve que interromper, ele interrompeu por 2 anos, que foi o período em que ele escreveu o doutorado dele. O doutorado dele, como eu comentei, foi basicamente para assentar as bases de trabalho do Lume, porque ele era professor da Unicamp e ele tinha conseguido, né, obter essa via de trabalho, que era um núcleo de pesquisa de extensão, que é o Lume até hoje, dentro da Unicamp. E ele estava recebendo, ele estava
começando a receber dotações, apoios para que ele pudesse desenvolver isso melhor. E isso tudo estava condicionado à conclusão do doutorado dele, porque a formação dele na França, ele era muito jovem, gente. O Luiz Otávio, ele nasceu em 1956. Ele fundou o Lume com o Carlos Simeone e com a Denise Garcia em 1985. Ou seja, ele não tinha 30 anos. E nessa época ele já era professor da Unicamp. E o Lume, a pesquisa ele começou em 88 e ele faleceu em 95. Então, ele tinha o interesse, logicamente, de primeiramente sentar as bases dele. E quando ele terminou o doutorado, que foram os 2 anos que ele pausou a pesquisa no Candomblé, ele obteve a sede e obteve também bolsistas. Ele obteve 5 atores bolsistas, que são os atores que depois continuam no Lume até hoje. Então, ele pretendia utilizar esses elementos que ele começou a pesquisar antes no pós-doutorado, mas ele faleceu 2 meses depois de concluir o doutorado dele. Ele faleceu em fevereiro. Ele concluiu o doutorado em dezembro, ele faleceu em fevereiro de 95. Então ele não chegou nem a receber os atores. E infelizmente ele não pôde dar continuidade ao trabalho. O falecimento dele foi totalmente repentino, ele teve um problema físico, uma hérnia de discos. Hérnia de disco, tá, gente? E ele foi... Obrigada, presidenta. A presidenta me corrigiu, tá? E ele foi hospitalizado e depois teve uma infecção e acabou falecendo. São fatalidades que acontecem, né? Então, infelizmente, ele não teve tempo de vida para desenvolver. Mas, pelo que eu li na tese dele, e tanto na tese física que eu cheguei a folhear, cheguei a ler, e principalmente no que está publicado no livro, que é já a tese editada, ele faz algumas referências a essa pesquisa no Candomblé, ele abre algumas portas, ele abre de alguma maneira ele abre. E hoje não vou falar sobre isso, porque realmente hoje é um trabalho mais introdutório, mas eu vou falar uma coisa importante, que é a questão do tempo, para a gente comentar mesmo o que é o tempo numa pesquisa como essa. Porque hoje é simplesmente para que fique registrado que a pesquisa do Luiz Otávio ocorreu, que ela foi feita com bastante critério, que foi um trabalho muito interessante, que não foi concluída e por isso ela não foi divulgada, porque para ser divulgada, ela seria divulgada como um método, que era o que ele pretendia desenvolver, que era o método dele. Só que para ele chegar a desenvolver como um método, ele teria que passar por outras etapas de trabalho e ele não teve tempo de vida para isso. Então é isso que ocorreu. E assim eu também deixo essa advertência para que as pessoas compreendam que a pesquisa dele ela não chegou a se converter em um método por isso, porque faltou esse outro processo que eu comentei agora, que é o processo de limpeza, que era o processo de limpeza, de refinamento, e que depois disso ainda teria uma terceira fase, que era a fase de sintetizar, e talvez até uma 4ª fase, que seria a fase de testar isso, de trabalhar isso com outros atores, com grupos de atores, para poder ver como isso funcionaria na prática. Antes de ser considerado um método, antes de ser considerado um método que se pode transmitir a outras pessoas. E nesse ponto, ele sempre foi muito responsável. E por esse motivo eu faço essa advertência. Então, não chegou a esse ponto a pesquisa dele. Mas a própria abordagem que ele fez, o trabalho de campo, o trabalho de pesquisa, tudo isso é importante. É muito importante. Então, eu acredito que pode ser muito útil, né, para muita gente que queira pesquisar, porque a gente tem que ver, como eu mesma comentei, que não é uma pesquisa fácil. Eu digo pela minha experiência,
porque você tem que conviver com muitos fatores, muitos mesmo, sabe? Desde os fatores sociais, sociológicos, até mesmo os seus próprios fatores individuais, porque como eu comentei a vocês no início, eu passei por um processo de autodescobrimento, e que isso, de alguma maneira, para mim, foi algo que foi curativo. Mas isso nunca poderia ter sido curativo se eu não tivesse feito o meu trabalho interior. Então foi algo que exigiu de mim também um trabalho interior. E exigiu de mim um tempo, né? Para vocês terem uma ideia, são quantos anos de pesquisa, não é verdade? Eu comecei a pesquisar o candomblé em 88, em 1990 eu me iniciei, estamos em 2024, são 34 anos de iniciação. Então foram anos e anos e anos e anos e anos de trabalho. E eu digo para vocês que eu só fui sistematizar, abordar mesmo como pesquisa, quando eu já estava na Unesp. Eu entrei na Unesp no ano 2000, isso foi 2001, 2002 e tudo. E também, até mesmo para abordar essa pesquisa foi difícil, porque as pessoas não entendiam. Eu até entendo que ele tenha feito o doutorado dele falando mais das bases do Lume, que são mais compreensíveis e que até bastante úteis, né? Porque foram que deram a base para o trabalho se desenvolver, se materializar como um projeto de pesquisa. Mas assim, por outro lado, porque eu mesma fiz uma coisa parecida, meu primeiro projeto na FAPESP foi sobre ícones femininos, o eterno retorno através das histórias em quadris. Então eu trabalhei com os ícones femininos, trabalhei com uma série de coisas que foram muito bem aceitas. Só que depois, e avisei também que eu iria fazer essa mudança, avisei para o meu orientador, que inclusive eu precisei mudar de orientador. Mas quando eu terminei o primeiro ano dessa pesquisa e fui fazer a mudança, as pessoas levaram um certo choque, me pediram para reformular o projeto e tudo. Depois, né, que eu reformulei o projeto, que aí aceitaram o projeto e comecei a desenvolver, e no final eu tive uma avaliação super positiva. Só que depois de tudo isso eu não consegui encaixar essa pesquisa dentro daquele ambiente em que eu estava. Não consegui encaixar em São Paulo, em Campinas, não consegui encaixar. E eu vim fazer isso na Espanha por esse motivo. Porque aqui existia mais abertura para, né, você pesquisar mais coisas. E assim, foi muito bom, eu vou falar sobre isso, até para mim foi um ganho mesmo, né, que eu ganhei muita coisa de interdisciplinar, porque eu pude chegar um pouco mais também nas referências mesmo do Luiz Otávio, e também foi para mim um grande prazer, uma grande honra ter feito esse trabalho. Porque é uma coisa que as pessoas têm que saber, faz parte da história do Lume, faz parte do vínculo do Lume com o Brasil, faz parte do interesse genuíno do Luiz Otávio Burnier, quando ele criou o Lume, de que isso realmente seja útil para os atores brasileiros, porque o candomblé, ele não é só uma religião, ele é uma cultura e ele é um patrimônio que vem de muitas gerações anteriores na África e que foram para o Brasil. Só que o Brasil ele foi formado, pelo menos um terço da nossa formação é africana. Então a gente tem que ter, eu tenho 35% de DNA africano e sou muito orgulhosa disso. E assim, a gente tem que compreender que forma parte também da nossa identidade. E tudo que trata da antropologia teatral, que tem a ver com o corpo, também com o corpo dos atores, que é muito diferente de você trabalhar isso através da antropologia cultural, ou seja, ou mesmo o social, que trabalha sempre a ideia do outro. Mas a antropologia teatral, não. A etnocenologia, não. A gente trabalha com a pesquisa, sim, você vai fazer uma pesquisa teórica, você vai fazer uma pesquisa de campo, mas você vai fazer uma pesquisa prática, uma pesquisa cênica. E aí quem está ali é você, é o seu corpo, é a sua história, é a sua memória, né? Então esse processo de ter o contato com essa memória celular, essa memória genética, essas memórias, elas estão aí.
querendo ou não, elas vão aparecer em algum momento. Então é uma maneira de dar voz para esse elemento tão importante que é a nossa herança africana. E como isso se organizou no Brasil, porque afinal o Brasil ele já é uma terceira coisa, não é? Ele já é o desenvolvimento disso, a gente já tem toda uma relação de misturas mesmo, de muitas etnias. Então a gente tem essas histórias dentro de nós. E de alguma maneira para os atores isso é muito rico, muito rico. E eu finalizo dizendo que não é só a questão étnica, é uma questão mesmo cultural e talvez até cultural e até mais do que cultural, né? Uma coisa mais antropológica, mais talvez até mesmo espiritual, que é a maneira de você se relacionar com o sagrado. Que aí a gente entra muito na questão da performance do Grotowski, né? Que ele fala muito disso, mais no final da vida dele, que é justamente da performance aonde você tem uma visão e uma autovisão do que você está fazendo, de você ter aquele processo de observação do que você faz e ao mesmo tempo esse contato com as suas energias próprias, com a sua ancestralidade própria. E também a performance como uma forma de ritual, a não representação, não é? Então são formas de você trabalhar o teatro como um instrumento de comunicação humana, de transformação, de cura e ao mesmo tempo de crescimento pessoal. Então, nesse ponto, eu digo que eu considero muito mais do que simplesmente uma questão étnica, de algo que a gente tem na nossa formação, que até talvez seria até obrigatório mesmo a gente conhecer, mas mais do que isso, a minha origem nessa pesquisa tem a ver com o meu interesse pelo teatro anterior, pelo teatro pré-trágico, com aquele teatro que estava lá ainda com ritual. E aí você chega na antiguidade e uma época em que a comunicação entre os seres humanos, a natureza e o conceito de sagrado era muito mais fluida. Muito mais fluida. Não existia a distância que existiu depois com o cristianismo, que é outro conceito. Então, para mim, o candomblé ele é um resquício disso, ele é um resquício desse momento da humanidade que a gente ainda guarda no teatro, que é esse momento em que existiu uma comunhão entre os seres humanos, a natureza, o cosmos, os deuses e tudo mais. E que tudo isso estava dentro do teatro, e que o teatro era essa pulsão vital que levava essa vida, essa pulsação, essa reflexão, essa vivência para as pessoas. Então, foi o que me atraiu mais e que eu acho que é uma grande riqueza, um enorme privilégio poder ter esse conhecimento e que isso tenha existido até hoje. Então é isso, gente. Obrigada, tá? Esse vídeo vai ficar salvo. Esse vídeo é um vídeo de introdução e já eu vou desenvolver esse conteúdo aos sábados e vocês vão conhecer mais sobre a pesquisa do Luiz Otávio Burnier e sobre o meu trabalho de pesquisa em cima do que ele fez, né? E como eu desenvolvi, que eu acho que é bastante útil, principalmente a nível de metodologia, porque o objetivo é esse mesmo, é discutir a metodologia, discutir as práticas, a ética, dentro desse contexto, dentro desses elementos que a gente pesquisa. E simplesmente também os cuidados que a gente tem que ter, o que a gente pode enfrentar, as coisas que a gente pode encontrar quando a gente começa a pesquisar aí, para que as pessoas não comecem do zero, como eu comecei, ou como o Luiz Otávio começou, mas que sim, comecem com muito mais informação, mais conhecimento, mais consciência, tá bom, gente? Então, olha, nos vemos nos próximos vídeos e sobre essa pesquisa eu vou falar aos sábados. Tchau!